Por que você não deve dar a sua força a ninguém? Entregar a sua força a outra pessoa ou pessoas. Já vou explicar o que significa entregar a força e por que a palavra de Deus nos alerta a isso. Mais especificamente ainda, diz assim lá em Provérbios 31, versículo 3, não des às mulheres a tua força. Não des às mulheres a tua força. E antes que você, mulher, sinta aí uma coisa na barriga, tá falando da mulher, tal. Quem deu esse conselho foi uma mulher. Foi a mãe do rei Lemuel, que disse para ele, não des às mulheres a tua força. Foi a mulher que falou da mulher virtuosa, que apesar de virtuosa, mas se você entregar para ela a tua força, você vai se tornar um bichinho de estimação nos dedinhos dela. Ok? Então, nós já vamos entender por que a palavra de Deus nos aconselha a isso. Naturalmente, quando você olha toda a Escritura Sagrada, você vai entender que isso não se resume apenas à mulher. O homem entregar à mulher a sua força. Mas também a mulher entregar ao homem a sua força é tão nocivo quanto. Como o homem entregar a outro homem a sua força é tão nocivo quanto. Mas há uma peculiaridade na questão do homem que entrega a sua força à mulher. Então vamos entender aí o que significa, neste sentido bíblico, dar a força a alguém. O que significa isso? Dar a força a alguém significa você sujeitar a sua vida às vontades desse alguém. Você se sujeita às vontades dessa pessoa. Então essa pessoa se torna como o seu Deus, o seu guia. Essa pessoa se torna o seu mestre, digamos assim. O que ela quer, o que ela manda é lei para você. Então, você entregou a essa pessoa a sua força. Também significa tornar alguém na razão de viver da sua vida. Na sua razão de viver. Você torna alguém na sua razão de viver. Sem aquela pessoa, você não tem mais razão de ser, razão de viver. Não é por isso que, às vezes, você vê aí notícias de pessoas que, quando perdem uma pessoa amada, perdem um ente querido, elas se matam. Se matam. Quer dizer, morreu a razão de viver dela. Então ela não tem mais razão de viver, ela vai e se mata. Nós tivemos um caso nos Estados Unidos de uma milionária, uma mulher milionária, uma empresária milionária, que quando aconteceu o terremoto na Turquia, recentemente, ela perdeu o seu marido e filhos no terremoto. E quando ela recebeu a notícia que ela tinha perdido o marido e filhos, ela simplesmente não aguentou. Ela correu, literalmente correu, segundo relatos, da sala da sua casa, do seu apartamento, no 20º e tanto andar, e pulou lá de cima. Ela pulou. Se suicidou. Não quis mais viver. Porque perdeu a sua razão de viver. Nesse caso, seu marido e seus filhos. Então, dar a força a alguém é tornar esse alguém na sua razão de viver. E também podemos dizer que dar a força a alguém é fazer desse alguém o foco da sua vida. Tudo é sobre ele, sobre ela. Nós vemos muito isso no mundo dos fãs e ídolos. Há fãs que o ídolo, seja um cantor, um artista, uma cantora, um grupo, um ator, um jogador, um atleta, seja quem for, o ídolo se torna o foco da vida do fã. Então, aquele fã, como nós vimos aí recentemente, para assistir ao show de uma cantora famosa que veio ao Brasil, uma fã colocou fralda geriátrica, uma jovem
colocou fralda geriátrica para poder ficar na fila, garantir o seu lugar na fila para garantir um bom lugar à frente do palco. Então, ela pensou assim, eu não vou sair daqui não, porque eu não vou perder meu lugar na fila. Se eu voltar depois, eu vou ter que ficar mais longe do ídolo da minha vida? Não. Eu prefiro fazer as minhas necessidades numa fralda a sair do meu lugar na fila e ir ao banheiro e perder o meu lugar próximo ao ídolo da minha vida. Então, você vê aí o que é tornar alguém o foco da sua vida. Então, nós vemos isso acontecer com o ser humano. Mas por que isso acontece? Você tem que entender. Por que isso acontece? Deus criou o homem já predisposto a adorar. O homem tem uma predisposição, uma inclinação à adoração. Isso foi colocado no coração do homem para que o homem queira buscar algo ou alguém maior que ele. E nesta busca, encontre o único digno desta adoração, que é o próprio Criador. Foi Deus quem colocou isso dentro da gente. Assim como Ele deu a sede para nós e criou a água, como Ele criou a fome e criou a comida, o alimento, Ele também criou esta inclinação à adoração para que nós possamos encontrá-lo, buscá-lo e encontrá-lo. O único digno de corresponder de forma saudável a esta adoração. Ora, quando o ser humano não preenche esta necessidade de adorar com o seu relacionamento com Deus, com o Criador, então ele vai colocar outro alguém, algo ou alguém ali naquele lugar. E ele vai adorar esse algo ou alguém. Logo, ele vai entregar sua força para esse algo ou alguém. Entendeu como é que funciona? Não é à toa que o primeiro mandamento que Deus deu lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos, o primeiríssimo mandamento que Deus deu a Moisés foi o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, Deus teve que mandar. Ele teve que mandar por quê? Porque ele sabia que assim como a inclinação para adulterar, a inclinação para roubar, a inclinação para dar falso testemunho, assim como o homem tem a inclinação para fazer essas coisas erradas, ele também tem a inclinação para adorar coisas e pessoas. Então ele teve que dar um mandamento, e o primeiro de todos: não terás outros deuses diante de mim. Porque o ser humano tem essa inclinação à adoração. Então, se não for Deus que ocupar esse lugar, que for o alvo da adoração humana, vai ser outra pessoa. E esta outra pessoa vai roubar as forças desse adorador. Compreendeu? Então tem muita gente por aí, mas muita gente, gemendo, padecendo, chorando, urrando, de sofrimento emocional, porque colocou alguém no lugar de Deus na sua vida. Porque entregou para esse alguém a sua força. Então, o homem que entregou a força para a mulher, ele antes de entregar a sua força a esta mulher, ele era um leão. Agora ele virou um ratinho. Nem gato, rato. Ele virou rato. Eu me lembro de um homem, de um empresário que se apaixonou por uma garota de programa. Ele se apaixonou por ela. E ele disse para ela: eu vou te tirar dessa vida. Vem, fica comigo. Eu vou dar tudo para você. Isso não é analogia, não. Isso é história real. Ele disse: eu vou tirar você dessa vida, vou dar tudo para você. Fica comigo. E ela: tá bom. Então veio, ficou com ele, mudou para a casa dele. Mas ela não o amava. Então, pouco a pouco, ela foi tirando tudo dele. Foi tirando tudo dele. E tomando os bens dele. E daqui a pouquinho, ela saiu, deixou esse homem sozinho,
voltou para a vida que ela tinha e esse homem não conseguia mais trabalhar. Sua empresa estava indo à falência. Quando ele nos procurou, ele disse: bispo, eu não tenho cabeça para ir trabalhar. Eu entreguei a minha empresa nas mãos dos meus funcionários porque eu não consigo trabalhar. Eu só penso nessa mulher o tempo todo. Quer dizer, entregou a força dele para a mulher. Então, há muitas mulheres também que entregam sua força ao homem. Que o homem faz dela um objeto, um capacho, um nada. E elas ficam apegadas, mesmo assim, a este homem. Há pessoas que se apegam a um político como se fosse o seu Messias, o seu Salvador. Se apegam a uma ideologia, se apegam a um autor, se apegam a um ator, um ídolo que é muito bom na sua arte, no seu trabalho. E tudo bem você admirar alguém que faz um bom trabalho, admirar, mas adorar, entregar tua força para essa pessoa, perder sua vida por essa pessoa, deixar de viver sua vida, como um outro caso que eu me lembro aqui, do rapaz que perdeu a sua família pelo Corinthians. Os corintianos que me perdoem, os corintianos, os flamenguistas, os palmeirenses, seja qual for o time deste mundo, me perdoem. Eu gosto de futebol, gosto de jogar futebol, gosto de assistir futebol, mas você perder a sua família porque a torcida do seu time é mais importante, você entregou a tua força para isso. Então, cuidado, porque talvez você tenha entregado a sua força para algo ou alguém. E mesmo dizendo que crê em Deus, você só diz isso da boca para fora, porque o seu verdadeiro Deus é isso ou esse alguém para quem você entregou a sua força. Escreva algo no seu coração. Deus é o único para quem nós podemos e devemos entregar a nossa força, porque Ele é o único que não vai tirar vantagem de nós. E é o único que pode corresponder a essa entrega devolvendo a nós mais força. O resto suga as nossas energias. As outras pessoas vão sugar as nossas energias e nos deixar como um bagaço no chão. Então, você não pode e não deve entregar a sua força a ninguém, a não ser a Deus. E por Ele ser tão puro, poderoso, amoroso, quando você entrega a sua força para Ele, adivinha o que acontece? Aí é que você se torna mais forte. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.